Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Mais um domingo, mais uma entrevista super bacana. Eu bati um papo com o escritor e jornalista Leonardo Bruno, que está lançando esse livraço, um dos melhores livros que eu li no ano passado, li no finalzinho do ano, Canto de Rainhas, o poder das mulheres que escreveram a história do samba. O livro traz 5 perfis biográficos do ABCDE do samba: Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares. Além de tudo isso, também toca em questões bem interessantes, o preconceito estrutural que todas elas sofreram. O Leonardo Bruno também fala sobre outras grandes sambistas, como Clementina de Jesus, Elisete Cardoso, fala sobre a geração mais nova, Tereza Cristina, por exemplo. Então a gente falou sobre tudo isso no nosso papo, falamos também sobre grandes sambas enredo da história no final. Enfim, foi um papo muito bacana, eu aprendi muito, já tinha aprendido com o livro, aprendi com o papo também. Eu adorei e espero que vocês gostem também. Leonardo Bruno, portelense, vascaíno, escritor, jornalista, roteirista, trabalhou no Jornal Extra, onde foi editor de cultura, gerente de negócios, foi editor da revista Rio Samba e Carnaval, criador do Carnaval Histórico, foi apresentador do programa Roda de Samba ao Vivo, pesquisador do Observatório do Carnaval no Museu Nacional, faz parte do júri do Estandarte de Ouro, comentarista da TV Globo em desfile de carnaval e autor de 5 livros, sendo que o mais recente, esse aqui, Canto de Rainhas, o poder das mulheres que escreveram a história do samba, lançado no final do ano passado pela editora Agir. Leonardo, meu caro, é um prazer ter você aqui no canal da Fidelidade. Obrigado, finalmente a gente conseguiu. Ô Luiz, prazer todo meu, muito bom estar aqui com você, que faz esse trabalho aí de registro da música, né, de preservação da nossa memória, e muito feliz de estar aqui para falar com você sobre essas nossas rainhas, né, que fazem tão parte da nossa vida, então é sempre muito bom falar sobre elas. Não, é muito bom também falar com gente que pesquisa, que escreve sobre música, que no Brasil é difícil, né? Às vezes você publicar livro sobre música, e você não só publicou, como é um livro bem bacana, volumoso também, né? E, Leonardo, de um modo geral, Canto de Rainhas traça perfis biográficos de 5 mulheres expoentes do samba: Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares, o ABCDE do samba, né? Por que a escolha dessas 5 artistas? Qual elo que une essas 5 cantoras? Ô Luiz, essas 5 cantoras, elas vieram para mim, eu acho que elas assim fazem parte, né, da memória afetiva minha, mas acho que do povo brasileiro de alguma forma, né? Quem acompanha samba a partir dos anos 70, né, tem esses 5 nomes, né, de alguma forma fazendo parte, né, da sua rotina, do seu dia a dia, com seus sucessos, com as suas obras. Essa ideia surgiu no momento em que eu estava preparando uma exposição sobre o samba, que acabou nem saindo. Olha que como uma coisa vai levando a outra, né? A exposição não saiu, mas um dos pontos da exposição, um dos quadros da minha exposição seria o ABCDE do samba, em que eu iria reunir as 5, né? Alcione, Beth, Clara, Dona Ivone e Elza, né? Porque eu acho que elas são mulheres muito marcantes nessa história do samba, e eu até digo que, através do livro, eu conto uma parte da história do samba, né? Porque se você pega a Dona Ivone Lara, nasce nos anos 20, né? Elza Soares e Alcione estão até aí hoje produtivas, né? Com carreiras ativas e super produzindo shows, discos, etc., né? Então a gente faz um passeio aí de 100 anos nessa história, e a partir do momento em que eu começo a conversar com a editora Agir para fazer um livro, essa ideia me volta. Eu falei, caramba, tinha aquele quadro ali da minha exposição que não saiu sobre essas 5 cantoras, esse ABCDE, mas eu acho que isso também daria um livro, porque as histórias delas acho que foram um pouco contadas, e mais do que isso, foram um pouco contadas em conjunto, porque olhar elas em conjunto ajuda o leitor a ver
o que faz parte dessas trajetórias, né, como algo estrutural, ou seja, o que fez parte da história das cinco, né? E é nesse momento em que eu chego ao machismo, em que eu chego ao fato delas serem mulheres num ambiente totalmente machista, como o ambiente do samba, como o ambiente da música, como o Brasil, como o nosso país, que é sempre muito machista, né? Então, olhar para elas em conjunto, né? Quer dizer, não fazer uma biografia isolada de cada uma, porque quando a gente olha isoladamente, né, a história de um personagem, você pode achar que alguma coisa aconteceu com ele especificamente, porque ele estava naquele lugar, porque ele estava naquele momento, porque ele estava com aquelas pessoas. Quando você olha em conjunto e você começa a observar coisas que aconteceram com todas elas, aí você percebe que, na verdade, é algo estrutural. E é aí que a gente chega em todas as histórias de machismo nas questões de gênero que perpassam as trajetórias das cinco e de todas as outras, né? No capítulo do livro sobre a Clara Nunes, você cita um texto da Revista do Rádio, de 1966, que diz o seguinte: diziam que a moça estaria bem melhor na passarela do Miss Brasil. Todavia, sendo bonita, ela era também uma excelente cantora, né? E eu acho que essas duas frases dão uma ideia do quanto era difícil para elas, né, mulheres no mundo do samba. Por quais outras provações elas tiveram que passar para terem os seus nomes estabelecidos? Foi interessante você citar esse trecho aí do capítulo da Clara Nunes, porque a Clara tem algumas questões muito emblemáticas, né, ao longo da carreira dela, e que, a um olhar mais desapercebido, passa sem a gente parar e pensar, caramba, isso é resultado de uma sociedade machista, né? Por exemplo, um dos primeiros discos que a Clara lança, antes, inclusive, de fazer sucesso, se chamava A Beleza que Canta. Era o nome do título da Clara, do título de um disco da Clara, quer dizer, a beleza que canta, ou seja, a beleza dela estava em primeiro plano em relação em relação ao canto, em relação à obra dela. A Clara faz, nos anos 70, já no auge de sua carreira, um show, né, com Paulo Gracindo, perdão, com Vinícius de Moraes e com Toquinho, né, que fez muito sucesso, que rodou o Brasil e que transformou ela, inclusive, numa artista respeitada por um outro tipo de público, que era o público do Vinícius, né? O nome do show era O Poeta, a Moça e o Violão. Ou seja, Vinícius de Moraes era chamado por sua obra, era o poeta, né? Toquinho, por sua arte como instrumentista, o violão. Clara era simplesmente a moça. Para Clara bastava ser uma mulher bonita. Quer dizer, para aquela sociedade machista, bastava que Clara fosse uma mulher bonita, né? Não era nem, digamos, o poeta, a voz e o violão, né? Quer dizer, Clara sendo valorizada por sua voz. Não. Clara era valorizada simplesmente porque era a moça. Então, assim, o livro dá um zoom, né? O livro evidencia, joga luz sobre esses diversos aspectos das carreiras delas, né? Que mostram que elas enfrentaram essas questões simplesmente por serem mulheres. O que me chamou mais atenção, logo de cara, foi o fato de isso aparecer logo na infância de todas elas. Ou seja, todas elas já nascem, né? E aí a gente tem Dona Ivone nos anos 20, Elza nos anos 30, Clara, Alcione e Bete Carvalho nos anos 40, mas todas nascidas na primeira metade do século passado, né? Para todas as famílias, ou para praticamente todas as famílias, era impensável uma filha se dedicar à música, uma filha se dedicar a ser cantora, especialmente cantora de samba, né? Especialmente no mundo do samba. Então, assim, logo em suas infâncias e adolescências, existem inúmeras barreiras que tentam afastar essas grandes estrelas do seu objetivo, que eram se tornar cantoras, né? Então, isso a gente vê em todas as histórias, Luiz. É muito curioso, porque analisando as relações delas com as famílias, a gente vê como, desde cedo, elas têm que lutar contra a maré para chegar no caminho que elas querem trilhar. E depois também, né, parece que a vida toda, porque, por exemplo, a Elza Soares, ela se tornou inimiga pública número 1 porque se casou com Garrincha, né? Sim, a Elza enfrentou assim a opinião pública de uma forma muito forte em vários momentos, né? Assim, antes mesmo de se casar com Garrincha, ela já tinha, por exemplo, feito viagens para outros países, uma viagem emblemática que ela fez para Buenos Aires, onde ela passa um bom tempo lá e deixa os filhos dela com a mãe, né? A mãe começa a cuidar dos filhos dela. O que uma mulher sofria, né? Por ter deixado os seus filhos para ir trabalhar em outra cidade,
né? Assim, isso era uma pressão sobre a Elsa, né? E a Elsa passa por inúmeras questões dessas. Esse caso do Garrincha talvez seja o mais emblemático, né? Assim, o quanto Elsa é apedrejada, o quanto Elsa é julgada, e apenas Elsa. Isso é interessante a gente pontuar, né? Quer dizer, num caso como esse, no caso de Garrincha e Elsa, para a opinião pública, a mulher é sempre a vilã, a mulher é sempre a culpada, tudo parte dela, enquanto o homem, no caso do Garrincha, saía um pouco ileso de todas aquelas especulações, mas Elsa estava sempre no olho do furacão e ela enfrentou isso a vida inteira, né? É sempre julgada, né? E no que você acha que as cinco ajudaram a quebrar, talvez ainda que em parte, o preconceito do samba com as mulheres? As figuras delas são muito importantes porque eu passo pelas... Quer dizer, aí, como é que eu resolvo estruturar o livro, né? Eu começo a fazer pesquisas muito fortes sobre as cinco, né, para contar as histórias delas, mas quando eu caio nessa proposta de falar assim, caramba, eu não quero simplesmente fazer mini biografias de cada uma delas, eu quero falar sobre a questão de gênero e, em alguns momentos, também sobre a questão de raça, né? Como é que elas enfrentaram questões do machismo, como é que elas enfrentaram questões de racismo, do elitismo. Quando eu chego nisso, eu falo, eu não posso apenas contar as trajetórias delas, porque várias vieram antes. Então, eu volto um pouco na história, né? Aí vou lá para Tia Ciata, Chiquinha Gonzaga, aí passo pelas mulheres dos anos 20, 30, né? Aracide Almeida, Araci Cortes, Marília Batista, Carmen Miranda, chego ali a Dolores e Maísa, né? No Samba Canção, que são as primeiras que resolvem, que tem uma projeção compondo suas próprias músicas, né? E chego nas nossas cinco protagonistas e depois eu vou para as novas gerações. E aí, quando eu chego nas novas gerações, as gerações que vêm depois delas, né? Tereza Cristina, Mariane de Castro, Roberta Sá, Nilce Carvalho, Fabiana Cosa, e inclusive a novíssima geração, né? Marina Iris, o pessoal do Moça Prosa, essas rodas de samba hoje totalmente femininas, eu vejo o quanto foi importante o exemplo, né? O quanto é importante você ter alguém para se mirar. Então, essa nova geração toda fala muito, muito de Alcione, de Beth, de Clara, de Dona Ivone, de Elsa, como espelhos, com um olhar dizendo assim, é possível chegar lá. E é muito bonito porque, quando você vê também as histórias das cinco protagonistas, todas elas também tinham seus espelhos. Então, por exemplo, Beth Carvalho falava dos graves da Nora Ney, né? Alcione falava muito de Ângela Maria, Clara Nunes falava de Emilinha. Então, assim, cada uma delas sempre teve os seus espelhos. Então, assim, essa coisa do exemplo é muito importante. Você ter uma mulher que está num lugar de destaque no samba é muito importante para as gerações que vêm depois. Você ter uma mulher compondo, que mostra que pode compor. Você ter Dona Ivone Lara empunhando um cavaquinho, Beth Carvalho empunhando um cavaquinho, mostrando que uma mulher também pode tocar. Então, esses exemplos são muito importantes para as gerações seguintes. E essas cinco foram fundamentais para esse movimento que a gente vê hoje, de rodas de samba exclusivamente femininas, de instrumentistas femininas, de compositoras. Hoje, praticamente todas as mulheres, todas as cantoras de samba também são compositoras, algo que era impensável há 20, 30 anos atrás, né? Então, essas novas gerações são formadas olhando para essas mulheres fantásticas do passado. Você fala sobre isso no capítulo Novas Rainhas. Daqui a pouco a gente vai voltar a ele também, mais para o final. E, Leonardo, naquele programa da Globo, que você até cita no livro, o Mulher 80, que juntou diversas cantoras, né? Acho que foi em 1980 mesmo, e nenhuma sambista. Se fizesse um programa Mulher 2022, hoje o samba estaria presente? É uma ótima pergunta, porque se a gente viu uma evolução muito evidente nas questões de gênero, ainda estamos a anos-luz de chegar num ponto ideal, mas vimos evoluções, e a gente citou, né, aqui algumas delas, né? As mulheres hoje tocam, as mulheres compõem, as mulheres estão ocupando todos esses espaços que têm que ser ocupados. Em relação ao samba, eu vejo uma evolução muito pequena na ocupação desses espaços de prestígio, por exemplo, do nosso meio, que é a crítica musical, né? Que é o meio de um olhar de fora sobre a música, né? Eu cito, por exemplo, algumas listas que se fizeram, né, sobre
os maiores cantores de todos os tempos do Brasil, né? Os maiores discos da história do Brasil, né? Os maiores artistas da história do Brasil, quem são os maiores artistas da história do Brasil, e a gente percebe que o samba não ocupa esses espaços. E eu vejo, e essa é uma questão que, a meu ver, ainda é atual. Ainda em 2022, a gente vê o samba sendo visto como uma música menor. E aí a gente tem inúmeras questões, né, Luiz? De racismo, de elitismo, né? O samba é uma herança nossa maravilhosa, talvez seja a nossa maior herança, né, cultural, da vinda dos escravizados africanos para cá, né? É uma música que nasce das populações periféricas. E até hoje a gente vê o resultado disso, tendo o samba sido afastado, de alguma forma, das listas, por exemplo, né, elaboradas. Eu falo, por exemplo, sobre uma lista feita dos 100 maiores discos da história da música brasileira. Os 100 maiores discos da história da música brasileira. E ali você tem discos fenomenais, por exemplo, de nomes como Caetano, Gil, Tom Jobim, né, discos realmente muito relevantes. Mas, por exemplo, você não tem um disco do Martinho da Vila, você não tem um disco do Zeca Pagodinho. E você não tem nenhum disco de Clara, de Beth, de Elza, de Alcione, de Dona Ivone. Então, assim, o samba realmente está alijado desses locais. Então, eu não sei te responder se fosse feito o Mulher 2022, se nós teríamos mulheres cantoras de samba nesse programa. Eu tenho dúvidas. Às vezes eu tenho a impressão que, sei lá, artista precisa morrer, né? Por exemplo, quando a Beth Carvalho morreu, aí muita gente começou a falar, nossa, mas aquele disco dela é genial, tudo, e enquanto é viva não é muito falado, né? E a Beth, né, Luiz, ela tinha a Beth sempre lutou por isso, né? A Beth tem uma característica de ela enxergava essas questões, especialmente esse olhar em relação ao samba, ela sempre falou sobre isso. Ela tinha uma posição, uma vida política, politizada, né? Não só em relação à política partidária e à política eleitoral, mas em relação ao que era o samba politicamente, o que representava o samba politicamente, o papel do samba dentro da música popular brasileira, né? Então, a Beth sempre teve essa visão, a Beth sempre teve esse olhar e sempre falou muito em defesa do samba. Ela foi uma figura importantíssima para que o samba conseguisse também atingir outros lugares de prestígio, né? E, Leonardo, vou fazer uma pergunta de escritor para escritor. Eu achei simplesmente genial o primeiro capítulo do livro, que se chama O Encontro. Né? Em 9 páginas você transcreve um papo sensacional das 5 personagens principais, só que com detalhe, né? Elas nunca tiveram aquele papo, provavelmente nunca estiveram as 5 juntas para bater aquele tipo de papo, né? Explica aí para a gente como você elaborou esse capítulo e de onde veio a sacada. Ô Luiz, eu sempre quis escrever sobre elas, como eu te falei, né? Sempre fui muito apaixonado por elas, e quando o livro vira um olhar sobre as questões de gênero, quando o livro toma esse teor de eu vou olhar especificamente para essas questões do machismo em relação às cantoras, eu me faço a pergunta, caramba, mas eu sou um homem escrevendo sobre mulheres e escrevendo sobre o fato de ser mulher. E aí, nesse momento, eu tomo uma decisão que é o seguinte, ok, eu vou tomar todos os cuidados possíveis, vou ouvir a maior quantidade de pessoas possível, mas eu preciso dar muita voz a elas. Eu quero que elas falem muito no meu livro. Eu quero que tenha muitas falas de mulheres. Mais do que eu falar por elas, eu quero que elas falem muito no meu livro. E aí eu comecei a coletar muitas falas delas. Eu comecei a fazer esse trabalho de selecionar falas delas que eu achava interessante sobre quaisquer assuntos, não só sobre as questões de gênero, mas sobre as relações delas com as famílias, quem eram os ídolos delas na música, né? Como é que elas passaram por diversas situações, enfim. Eu comecei a fazer essa coleção de frases e de falas e de pensamentos delas. Quando eu tinha esse material todo na mão, e aí você como escritor, como pesquisador, imagina o trabalho que isso dá, porque foram falas não só dadas em entrevistas a mim, mas dadas a entrevistas de jornal, entrevistas de televisão,
depoimentos, né, a projetos de memória, né, do Museu da Imagem e do Som, por exemplo, depoimento para a posteridade. Eu tinha um material gigante na mão. Eu sabia que parte daquele material eu ia usar nos capítulos, eu ia usar enquanto contava as histórias delas. Mas eu falei, caramba, muitas coisas aqui conversam, né? Porque você tem Elsa falando da vivência dela no morro e Dona Ivone falando da vivência dela na Serrinha, né? Você tem Alcione falando da relação com o pai e você tem Clara falando da relação com o pai. Você tem várias falando de Elisete. A Elisete, praticamente todas elas, era, né, aquela deusa, especialmente Alcione, Beth e Clara, né, que eram um pouco mais jovens, né? Eu falei, caramba, e se elas estivessem conversando? Como é que seria esse papo? E aí fui pesquisar, inclusive, se já teria havido esse papo ou alguma coisa parecida. Não houve. Eu falei, mas dá para ver. Vamos montar aqui, né? Quase como uma cena de ficção, né? Só que usando apenas frases que efetivamente elas falaram. E esse é o primeiro capítulo do livro, que é como se fosse uma grande roda, que é um pouco também para ambientar o leitor, né? Para como se o leitor se sentisse um pouco um voyeur ali nesse encontro das 5, né? Porque eu falo como é que elas chegam, uma chega de tal jeito, a outra chega de outra, elas se sentam, começam a falar e tal. É uma forma também de trazer o leitor para esse mundo, a gente ficar mais íntimo delas e entrar, mergulhar um pouco, começar a mergulhar nesse mundo. Quando eu terminei de ler, eu pensei, eu não me lembro a última vez que eu vi uma sacada tão genial num livro assim desse tipo. Eu achei sensacional e Obrigado. estava louco para te perguntar isso. Que legal, muito obrigado. Cara, a gente fica tanto tempo escrevendo livro, né? Eu fiquei 3 anos, né? E agora esse é o momento mais bacana, né? Que é quando o livro chega nos leitores e a gente pode ter um feedback desse, né? Poxa, isso ficou legal, isso não ficou tão bom, né? Porque tem os elogios, mas tem as críticas também que sempre ajudam a gente, né? Então esse feedback, cara, é a coisa mais gostosa que tem quando a gente escreve um livro. Legal. E, Leonardo, falando um pouquinho sobre cada uma das suas personagens principais, né? O canal aqui é bastante eclético, tem gente que só gosta de samba, só gosta de tango, de heavy metal, enfim. E tem um trechinho, um parágrafo do livro que me chamou muita atenção. Você relata o encontro da Alcione com a Janis Joplin. Como é que isso aconteceu? Rapaz, isso é muito curioso. A Alcione tem muitas histórias, muitas histórias da época em que ela cantava nas boates de Copacabana. Né? A Alcione teve uma carreira longa, quase 10 anos, como crooner de boate de Copacabana. E esse período em que ela passou ali, fim dos anos 60, começo dos anos 70, foi fundamental, inclusive, para formar a persona artística da Alcione, né? Que vinha lá do Maranhão, onde ela cantava com o pai tinha uma banda, né? Uma orquestra, e ela começou a ser crooner dessa orquestra, mas o mundo musical dela estava restrito ali àquele ambiente familiar. Quando ela chega no Rio de Janeiro, ela cai, né, naquela efervescência, né, de Copacabana, fim dos anos 60, começo dos anos 70, já não era mais o que Copacabana havia sido nos anos 40, 50 e começo dos anos 60, né? O Rui Castro conta muito bem isso no livro dele sobre o samba canção, né? A Noite do Meu Bem. A Alcione já pega fim dos 60, começo dos 70, mas ainda havia dezenas de boates, dezenas de casas que faziam shows ao vivo, né? Que empregavam cantores, instrumentistas e tal. E a Alcione ficou tanto tempo ali que colecionou histórias maravilhosas, né? Uma delas foi o encontro com Sergei e Janis Joplin no calçadão de Copacabana, quando Janis Joplin estava vindo, fez uma visita ao Rio de Janeiro, né? Inclusive num dos seus momentos de detox, né? Tentando se desintoxicar. É nesse momento que acontece o famoso encontro dela com o Sergei, né? A gente já ouviu em muitos momentos o Sergei contar, né, sobre o encontro dele com a Janis, né? E a Alcione conhece ela ali, vai vê-la dar uma canja numa das boates, só que a Alcione detona a Janis Joplin, né? A Alcione não gosta do que ela faz, diz que ela gritava muito, que aquilo era uma porcaria. Sergei tenta falar, não, mas isso é o que está se fazendo hoje, ela é genial e tal. Aí a Alcione depois entende um pouco o que Sergei havia falado, mas a primeira reação dela é não gostar muito do que tinha visto, não. A história é muito boa. E, Leonardo, você está falando do
período da Alcione Kruner, né? Como é que foi essa transição dela de jazzista, trompetista, né, cantora de boates para Alcione sambista? Pois é, a Alcione fazia o que praticamente todos os artistas daquela época faziam, que era cantar nas boates, né? Então ela tinha emprego em várias boates, ela ia de uma para outra, tinha os dias em cada boate, e participar de programas de calouros. Esse é um período, né? Ali anos 50, anos 60, até anos 70, é um período em que praticamente todos os artistas começavam nos programas de calouro. É um período interessante para a gente identificar, né, essas questões. E a Alcione fez isso tudo. A Alcione cantou nas boates e participou de inúmeros programas de calouros. Nas boates, a Alcione cantava de tudo. A Alcione cantava jazz, a Alcione cantava os estándares americanos, a Alcione cantava música brasileira, cantava música francesa, cantava em italiano. A Alcione tinha a característica do cantor da noite, que é o seguinte: ela tem que cantar o que aquela plateia quer ouvir. Ela não pode ter o seu repertório, a não ser que já seja uma pessoa consagrada. Mas para os funcionários normais das boates, né, que estavam ali cumprindo seu horário, ele tem que fazer o que aquele público quer. Cantar a música que se pede na hora. Se hoje o público é X, você muda o seu repertório. Se amanhã o público é Y, você adequa. Enfim, então a Alcione ganhou essa versatilidade na noite nesse momento, fim dos anos 60, começo dos anos 70. Ela tinha um trunfo musical que era tocar trompete, que fazia boa parte dos seus shows terem um momento de ápice, que é quando ela empunhava o trompete e começava a tocar. Em determinado momento, ela achou que aquilo estava jogando contra ela, porque o trompete estava chamando muita atenção. Então, as pessoas começaram a valorizar a menina do trompete, aquela que toca trompete, e ela queria ser reconhecida como uma cantora. E ela começou a usar cada vez menos o trompete. Em determinado momento, chega a ela o Roberto Menescal, que na época era diretor artístico de gravadora. E a Alcione tinha sido recomendada a ele por várias pessoas que estavam em volta, uma delas, Jair Rodrigues, que falou: tem uma moça que está cantando na Boate X que você vai gostar. Só que o Menescal, naquela época, estava procurando uma artista para concorrer especificamente com Clara Nunes e Beth Carvalho, que estavam fazendo muito sucesso no meio dos anos 70. Clara Nunes criou ou inaugurou esse mercado de sambistas, de mulheres que vendem discos e que fazem comercialmente muito sucesso. Então, Menescal, que era de uma outra gravadora, identificou esse mercado e queria lançar uma sambista negra. Então, quando ele chega para Alcione, ele faz a proposta de que ela se torne, entre aspas, né, ou de que ela grave um disco de samba. Alcione rejeita inicialmente. Alcione fala: minha praia não é o samba, eu não sou sambista, cara. Eu não sou sambista. E é muito curioso a gente hoje, né, décadas depois, pensar nisso. Alcione falando: eu não sou sambista, cara. Mas realmente não era. Mas Menescal consegue contornar e falar: não, ouve aqui essa música, vem gravar aqui, porque ele identifica o nicho de mercado. Então, a Alcione grava samba não pelo que ela fazia artisticamente, mas porque havia um nicho de mercado. Ela lança o disco A Voz do Samba, que faz um estouro, porque ela estoura quando Não Deixa o Samba Morrer. E aí ela estreia, né, no mercado fonográfico cantando samba, e está cantando samba aí até hoje, né? E, Leonardo, Beth Carvalho, como é que a menina da Zona Sul fundou o pagode carioca? Rapaz, Beth é um fenômeno, né? Eu estou escrevendo agora, dentro da coleção Livro do Disco, da Cobogó, um livro sobre o De Pé no Chão, que é o disco dela de 1978, que é esse disco considerado o disco que inaugura esse movimento do pagode, né? A Beth, para mim, é um fenômeno. Eu tenho um fascínio muito grande pela figura da Beth, porque, como você disse, ela era uma menina da Zona Sul, né? Criada o tempo inteiro em bairros da Zona Sul, mas que tinha um encantamento, né? Tinha um olhar verdadeiro, um olhar para o subúrbio, para as coisas que vinham do subúrbio, né? Porque Beth, e ela começa na vida musical assim, poderia muito bem ter sido essa menina Zona Sul que estava tocando bossa nova, que ia ali para MPB, que era um pouco o que as pessoas à sua volta estavam fazendo. Tanto que ela chega a frequentar, né, os famosos apartamentos da bossa nova ali de Copacabana, de Ipanema. Ela chega a frequentar esse mundo, mas logo ela percebe que aquele não é o mundo dela.
E aí ela começa a ir atrás de outras coisas. Ainda nos anos 60, ela já conhece ali Noca da Portela, Nelson Sargento, Carlos Elias da Portela. Na virada para os anos 70, aí ela tem um encontro com Nelson Cavaquinho, que é um encontro definitivo na vida dela, né, que é um encontro muito importante, e ela começa a ir procurando essas pessoas. Então, ela procura Cartola, ela vai procurando as rodas de samba, onde tem pagode bom, ela ia com João Nogueira, por exemplo, João Nogueira e Paulo César Pinheiro eram companheiros dela, assim, inseparáveis de ir buscando, né? Martim da Vila é um cara importante. Martim da Vila leva ela nas tendinhas, nos morros, nos sambas que estavam acontecendo na periferia. Beth se encanta com aquilo, se encanta, e nos anos 70 faz coisas importantíssimas para o samba, né? Com gravações, por exemplo, de Cartola, de Nelson Cavaquinho, com gravações dos antigos, né? Com muito resgate desses artistas antigos, desses sambistas que, de alguma forma, não estavam, né, com tanta visibilidade, e o encontro dela com o Cacique de Ramos, né? Eu brinco que ela olhava para trás, mas estava sempre com o farol para frente, né? Esse encontro dela com o Cacique de Ramos faz emergir uma série de novos talentos a partir de 78, o Grupo Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Almir Neto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha e tantos outros que estão aí até hoje, né? E, Leonardo, ainda sobre a Beth Carvalho, né? O seu livro dá uma nova versão para a briga entre a Beth Carvalho e a Elis Regina, por causa da gravação de Folhas Secas, né? Você acabou de citar o Nelson Cavaquinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa foi uma pesquisa divertida, porque são tantas as versões que eu encontrei, inclusive eu as coloco no livro. Eu falei, gente, eu preciso registrar isso, porque em cada livro, por exemplo, na biografia do Tom Jobim tem uma versão, na biografia da Elis tem outra, né? No livro, por exemplo, sobre o disco da Beth Carvalho de 73 e da Elis tem outra versão. São muitas as versões. Então, eu procurei reunir essas versões e também dar as versões que eu ouvi, né? Então, Beth Carvalho conta a sua versão e tem uma versão que ainda não havia saído, que é a visão do Roberto Menescal, né? Que, como eu tinha dito, era diretor artístico da gravadora, se não me engano, era da Philips, se a memória não me falha, e que era o diretor artístico da gravadora onde a Elis Regina estava lançando o seu disco, lançava os seus discos, né? No fim das contas, toda a história, resumindo aqui a história rapidamente, Beth Carvalho ia gravar Folhas Secas no seu disco de 73, Canto por um Novo Dia, né? Que era uma inédita do Nelson Cavaquinho, gravou, inclusive com o Nelson Cavaquinho tocando o violão na gravação, e um pouco antes do disco dela chegar às prateleiras, ela descobre que Elis Regina tinha gravado Folhas Secas e estava lançando, ao mesmo tempo, ou até um pouco antes dela, uma versão de Folhas Secas. Só que Elis, àquela altura, já era a maior cantora do Brasil. E Beth Carvalho estava lançando ali o seu segundo disco, o primeiro disco de samba dela, ainda era uma desconhecida. Beth ficou furiosa, e essa virou uma grande questão entre elas. Elas ficaram muito tempo sem se falar. Beth ficou muito tempo sem falar com o César Camargo Mariano, porque o César Camargo era o produtor da Beth na época, né? Então estava gravando o disco da Beth e, ao mesmo tempo, já era o marido da Elis, né? Então o César Camargo acabou ficando com essa culpa de ter sido ele que levou o Folhas Secas da Beth para Elis. Só que o Roberto Menescal me conta, na entrevista que eu fiz com ele para o livro, que foi ele que ouviu Folhas Secas com o César, porque César estava trabalhando no disco da Beth e falou, não, essa música vai para Elis. E aí Menescal pega e coloca essa música no disco da Elis. E o mais interessante, né, Luiz, é o Menescal dizer que já fez isso inúmeras vezes, com várias outras músicas, com vários outros cantores. Ele ouvia uma música boa, não tinha essa de ética, não tinha essa de, não, já é de fulano, não. Ele fala, eu defendi o meu artista. Se o meu artista, isso ia ser bom para o meu artista, eu ia e fazia mesmo. E é essa versão que está no livro. Ele fala, né, para o meu artista eu faço tudo. Ele já tinha antecedentes, a própria Águas de Março também, né, que foi parar na Elis também. E, Leonardo, te colocar contra a parede, na sua opinião, qual é a gravação definitiva de Folhas Secas? A da Elis ou a da Beth Carvalho? Olha, eu sou apaixonado pela gravação da Beth. Eu sou apaixonado pela gravação da... A gravação da Beth, na verdade, é a gravação que ficou na história, né? É a gravação que hoje é a gravação, né? Referência. É a gravação que tem Nelson Cavaquinho tocando.
né? E, inclusive, o mais curioso é que não foram só essas duas gravações de Folhas Secas de 73, porque no mesmo ano o próprio Nelson também grava. Então, Folhas Secas tem 3 gravações nesse ano. A gravação da Elisa é belíssima, né? É linda, é uma gravação incrível, mas a gravação que ficou é a gravação da Beth Carvalho. Concordo. E, Leonardo, a gente está falando aí dessa treta, por assim dizer, entre a Beth Carvalho e Elis Regina, mas também teve uma entre a Beth Carvalho e a Clara Nunes, né? E já que as duas estão entre as suas 5 personagens principais, eu te pergunto, você está de que lado? Olha, essa é a briga em que a gente não toma partido. Agora, o interessante é pensar, e aí essa rivalidade, né, Beth e Clara, ela foi muito interessante nessa abordagem que eu faço no livro das questões de gênero, né? Porque existe em toda a teoria feminista, em toda a teoria dos estudos de gênero, né, uma convicção de que o machismo ele cria sociedades machistas, né, ambientes machistas, criam ambientes em que a rivalidade entre as mulheres é estimulada. E eu devo muito da rivalidade de Beth e Clara a esse ambiente machista, por quê? E você que é um amante da música brasileira como eu, se a gente for parar aqui para pensar, as grandes rivalidades da história da música brasileira são rivalidades entre mulheres. Né? Vamos voltar lá atrás no clássico Marlene e Emilinha, mas vamos passar por inúmeros outros gêneros, né? Clementina de Jesus e Araci Cortes, Gretchen, Rosemary e Martinha, né? Gretchen e Rita Cadillac, agora Ivete Sangalo e Cláudia Leite, Anitta e Ludmilla, Sandy e Vanessa Camargo, Xuxa e Angélica. Eu não vou parar aqui hoje se eu começar. Elis, quanta? Elis e Nara Leão, Elis Regina e Nara Leão, né? Bethânia Gal, em algum momento ali, tentou se criar essa rivalidade, né? São inúmeros os exemplos de rivalidades na música brasileira entre mulheres. Então, assim, isso é coincidência, por isso que é interessante observar o todo, né? Observar o conjunto, porque se, por exemplo, nesse caso, se a gente pega só Clara e Beth, a gente pode achar que elas realmente tinham uma questão ali entre elas pessoal. Mas se a gente olha os últimos 80 anos da música brasileira e descobre que todas as rivalidades eram entre mulheres, né, a gente percebe que tem um componente a mais aí. E aí no livro eu entro nas questões lá das teorias feministas, né, de por que isso acontece, por que as sociedades machistas criam, né, essas rivalidades entre mulheres, né, porque tem pouco espaço para elas, porque, na verdade, numa sociedade machista, a mulher está ali tentando chamar a atenção dos homens, que são, em geral, quem tem o poder. Tem inúmeras teorias nesse sentido. E Beth e Clara ocupam o mesmo lugar em determinado momento, né, que é ali o começo dos anos, a metade dos anos 70, né? São mulheres de muito sucesso, né? São mulheres que ocupam a mesma faixa de mercado, que houve questões ali entre elas, né? E aí a gente tem muito a versão ali da Beth, que foi dada lá no livro do Wagner Fernandes, né? no livro na Guerreira da Utopia, e que ela volta a falar aqui no meu livro, né? Sobre questões, por exemplo, de roupa, sobre questões de gravadora mesmo, né? Porque Clara grava samba primeiro do que Beth Carvalho ali na Odeon. Mas, a meu ver, isso não teria acontecido se elas não estivessem nessa sociedade machista. Por quê? Porque, diferentemente de Marlene e Emilinha, que cada uma tinha a sua torcida, uma torcida odiava a outra e cada uma defendia a sua. Eu não sei se você tem a mesma experiência que eu, Luiz Felipe, mas eu, por exemplo, eu vejo, em geral, os fãs de samba, os fãs de Beth amam Clara, os fãs de Clara amam Beth. São duas artistas amadas pela ampla maioria do seu público. Pode ter um ou outro que tem ali uma predileção e tal por uma ou outra, mas, em geral, são duas artistas amadas pelo público de samba, e cada uma com sua característica, né? Você consegue diferenciar muito as obras de cada uma delas, o estilo de cada uma delas, embora cantem samba, mas fizeram carreiras totalmente diferentes e com personalidades muito próprias. Então, é uma rivalidade que talvez não precisasse ter existido se a gente não vivesse nessa sociedade machista, né? É muito interessante, né? Porque, por exemplo, Caetano e Gil não tem rivalidade, né? Você pode falar qual é o seu predileto,
Chico ia do Lobo, Milton Nascimento e Roberto Beto... Erasmo. Não tem, né? Só que com relação às mulheres sempre tem alguma coisa, mesmo que não exista nada. É impressionante. E assim, e a mídia alimenta muito isso, né? Assim, tem a gente, o quanto agora, para falar de um exemplo recente, né? Quantas reportagens a gente viu em sites, em jornais, em TV sobre a rivalidade de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Isso vira um assunto e as pessoas querem falar sobre isso absurdamente. Mas não existe rivalidade entre o Saulo e o Tatal do Araqueto, entre o Netinho, não existe. A gente cria essas coisas, em geral, entre mulheres, né? Agora, o mais interessante é ver como a nova geração está ressignificando isso. Isso eu acho, a gente vai falar depois sobre as novas rainhas, né? Mas já queria dar pegar esse mote para falar como a nova geração já enxerga isso. A nova geração já vê essa rivalidade como será que eu estou caindo nessa armadilha? Será que eu estou caindo nisso que as minhas antepassadas caíram porque não tinham ferramentas ou não perceberam que estavam nessa situação, ou era isso mesmo, era aquele momento e tinham que viver aquilo, mas as novas gerações já têm o olhar, elas parece que já vêm com um chip novo, já têm o olhar, já sabem que isso é uma armadilha e não estão caindo nessa, e isso é muito bonito. E, Leonardo, Dona Ivone Lara, né? Ela se consolidou como compositora antes de se tornar cantora, algo que não é muito comum. Isso ajudou ou prejudicou a trajetória dela? A Dona Ivone nossa, é uma paixão, assim. Eu acho que ela se consolida como compositora antes de virar cantora, também pelo fato, porque assim, vamos olhar a história da Dona Ivone Lara, né? Por que ela primeiro surge como compositora e não como cantora? Porque era inadmissível para uma mulher nascida nos anos 20, no ambiente onde ela nasceu, na família onde ela nasceu, com o entorno onde ela nasceu, uma mulher como ela se tornar cantora. Isso era inadmissível. Também era inadmissível ser compositora. Só que ser compositora, ela podia, como fez, fazer os sambas em casa, fazer suas letras, fazer suas melodias e entregar para o primo, mestre fuleiro, que é quem levava as músicas dela para o terreiro, para o Império Serrano, e as músicas dela eram cantadas no Império Serrano. Muitas vezes, no início, como se fossem de mestre fuleiro, e depois as pessoas foram começando a descobrir que eram de Dona Ivone. Então, ela surge primeiro como compositora por uma total impossibilidade de ela ser a cantora das próprias músicas. O que só ocorre nos anos 70, final dos anos 60, meio dos anos 70, e é muito interessante, Luiz, porque entra um pouco na historiografia do samba, que a Dona Ivone vira cantora, começa a sua carreira como cantora, depois que ela se aposenta como enfermeira e assistente social. Isso acontece no meio dos anos 70. Só que, se a gente colocar uma lupa na história da Dona Ivone, a gente vai ver que não é só quando ela se aposenta da carreira de enfermeira e assistente social, é quando o marido dela morre e é quando os filhos dela já estão adultos e criados. Então, assim, a Dona Ivone só pode efetivamente começar a sua carreira como cantora depois que ela fica viúva, e não quando ela se aposenta. Porque ela não podia, sendo uma mulher casada, na situação em que ela vivia, ser uma cantora. Aquilo era impensável, ela tinha muitos obstáculos. E por isso que ela é a que primeiro nasceu das 5, ela nasce em 22, né? A gente está esse ano no centenário de Dona Ivone, mas ela é a última a lançar o seu primeiro disco. Ela só lança o seu primeiro disco em 1978, já com 56 anos. E, Leonardo, tanto a Alcione quanto a Clara Nunes, elas começaram em estilos diferentes do samba, né? Antes de se firmarem mesmo como sambistas. A Elza Soares parece fazer um caminho inverso, talvez, né? Ela começou no samba, mas de uns anos para cá vem apostando em uma sonoridade mais moderna, por assim dizer, não sei se é exatamente a palavra, mas até coisas eletrônicas lá. E eu queria saber como você avalia essa trajetória dela inversa e também como você avalia esses últimos trabalhos dela, em especial A Mulher do Fim do Mundo, de 2015, O Deus é Mulher, de 2018 e O Planeta Fome, de 2019, que talvez sejam mais falados do que os primeiros discos dela. Sem dúvida nenhuma. Essa fase recente da Elza é uma virada de chave, né, na carreira dela, na figura artística dela e, o mais interessante da gente analisar, na forma como ela é vista,
né? A gente estava falando agora há pouco sobre a ocupação dos lugares de prestígio na música brasileira. Elza, enquanto cantava samba, não ocupava os lugares de prestígio da música brasileira. A partir do momento em que Elza começa a gravar eletrônico, começa a flertar com hip hop, com rap, cantando outras sonoridades, Elza é alçada ao lugar onde talvez a gente sempre soube que ela esteve, alçada a esse pedestal da música brasileira, mas isso só acontece nos últimos 7 anos, de 2015 para cá. Elza tem plena consciência disso. Elza tem plena consciência disso. Ela fala isso textualmente, falou comigo na entrevista que eu fiz para o livro. Só quando eu deixei de cantar samba começaram a me valorizar. Elza, ela até usa o exemplo do título que ela ganhou no ano 2000, né, da BBC, da Rádio BBC de Londres, de A Cantora do Milênio. Ela fala, só me enxergavam lá fora. Eu só recebia só era laureada no exterior, aqui dentro não me davam valor. E Elza sempre tentou cantar outras coisas. É muito interessante a gente olhar, né, para a trajetória dela, como ela sempre quis. Ela sempre fez um show de voz e piano, cantando jazz, cantando standards. Aí foi tentar fazer uma coisa com Caetano, com Lobão. A Elza sempre tentou namorar outras coisas, mas o mercado sempre trazia ela para o samba. O mercado sempre trazia ela para o samba. A indústria fonográfica, as gravadoras, só queriam ouvir a Elza cantando samba. Só que aí ela entrava num dilema, que era o seguinte, eu só consigo espaço artisticamente cantando samba. Mas é isso que é esse lugar, o lugar da sambista, que não é o lugar valorizado. Por isso que ela sempre tentava sair, ela sempre tentava fazer outras coisas. E não conseguia. Aí lá no começo dos anos 2000, ela grava a Carne, né, que também é um grande estouro já, né, começando a sinalizar um novo caminho musical para ela, mas ainda depois grava outros discos de samba, e aí em 2015 ela tem o estouro com A Mulher do Fim do Mundo, que felizmente ela conseguiu ter essa consagração nesse momento, né? Mas eu acho que é a mostra clara de como com o samba é muito difícil chegar nos lugares de prestígio da música brasileira. É verdade. E, Leonardo, além do ABCDE, no capítulo Outras Rainhas, você fala sobre outras sambistas, né? Como Clementina de Jesus, que eu sou apaixonado, Alessi Brandão. Você até comenta no livro, eu acredito que a gente estava no mesmo show, porque foi um show de verão da Mangueira, que a Alessi Brandão foi mais aplaudida que Chico Buarque, Maria Bethânia, Alcione, talvez todo mundo junto, né? A Alessi realmente deu um show. Você fala também sobre Elisete Cardoso, entre outras. E no capítulo seguinte, Novas Rainhas, você fala sobre uma geração um pouco mais recente do samba. Eu queria saber quem você destaca dessa geração mais nova. Bom, acho que nesse momento é inevitável falar da Tereza Cristina, né? Eu acho que a Tereza e a pandemia ajudou a gente a enxergar isso, né? Porque ela conseguiu ali achar aquela coisa das lives que ajudaram a gente a suportar o que foi a pandemia, né? O que está sendo a pandemia, né? E trouxe à luz o que é a Tereza como artista, como pessoa, enfim, toda a qualidade musical dela. E a Tereza, para mim, é um símbolo. Essas lives, inclusive, da Tereza, são um símbolo do que é essa nova geração, que eu comecei a falar ali há pouco, quando a gente comentou da rivalidade de Beth e Clara. Porque Tereza, nas lives, recebe todas as mulheres de sua geração, da próxima geração e das gerações anteriores, né? Elas têm já um comportamento muito interessante, que é muito significativo dos nossos tempos, de se elogiarem, se valorizarem, trocarem, né? Comporem, o que é algo que não existia há 30 anos atrás, ou existia pouquíssimo há 30 anos atrás. Então, eu acho que a Tereza se tornou um pouco um símbolo dessa nova geração do samba, ou seja, de uma mulher que bebeu totalmente na fonte de Alcione, Beth, Clara, Dona Ivone, Elza, Alessi, Clementina, Elisete, bebeu totalmente nessa fonte, mas que já consegue enxergar essas questões de gênero, de que a gente falou, com um outro olhar, né? Então, a Tereza, por exemplo, faz um show chamado Sorriso Negro, em que a banda é 100% feminina. A Tereza lança nas suas redes sociais a hashtag Elogie uma Mulher Hoje, hashtag Elogie uma Mulher Negra. Ou seja, tem a compreensão, né, de que a época das rivalidades já passou,
A época das rivalidades era criada por um machismo estrutural, era criada por um machismo artificial. Então, a Teresa tem todo esse talento, tem toda essa representatividade na música, mas, além disso, eu acho que ela ainda representa o que essa geração se tornou graças a quem desbravou os caminhos antes delas, né? E, Leonardo, para quem chegou até aqui e não conhece muita coisa da Alcione, da Beth, da Clara Nunes, da Dona Ivone e da Elza, eu queria que você indicasse um disco de cada uma delas para a pessoa começar a entrar nesse maravilhoso mundo. Que beleza! Um disco de cada uma? Vamos lá, então vamos na ordem. Da Alcione, eu queria indicar um disco que eu falo até no livro sobre ele, porque é um disco que, como é um disco ao vivo, é um disco que faz um panorama da carreira dela, são discos que ela lançou no começo dos anos 2000, Alcione ao vivo 1 e Alcione ao vivo 2. Porque nesses ao vivo, a Alcione junta as suas canções românticas e a gente consegue perceber uma coisa muito interessante. Como mudou a figura da mulher nas letras das músicas românticas cantadas por ela. Então, as músicas que ela gravou nos anos 80, por exemplo, eram músicas em que a mulher era submissa, em que a mulher era rejeitada pelo homem, em que a mulher tinha um papel totalmente passivo. E a gente vê as músicas que ela gravou no fim dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, já é uma mulher empoderada, dona do seu próprio corpo, já é uma mulher que sabe o que quer, a loba que faz, acontece. Então, nesses discos, o Ao Vivo 1 e 2, como é um compilado dos sucessos, a gente consegue ver muito a diferença, o caminho, né, que a mulher trilhou, inclusive nas letras das músicas. Só um parênteses, você falou desse ao vivo, né, que é muito legal, e me lembrou também do ao vivo do Jorge Aragão, porque eu sou louco por Jorge Aragão, é o sambista que eu mais gosto, e eu conheci o Jorge Aragão através desse ao vivo também, que era volume 1, volume 2, da DEC, né? Da Alcione também, acho que é da DEC. Sim, a DEC fez esses ao vivos ali que foram comercial. Talvez tenha sido o último suspiro da indústria fonográfica, né? Sim. Aqueles ao vivo do começo dos anos 2000, né? E a carreira do Aragão, ali naquele ao vivo, deu uma mudada de patamar muito interessante. Tanto que ele fez o ao vivo 1, ao vivo 2, ao vivo convida, ao vivo... E ele mesmo dizia, eu não aguento mais fazer disco ao vivo, mas foram muito importantes para a carreira dele e foram importantes para a carreira da Alcione também, todos eles lançados pela DEC Disc. Sim. E das outras, que eu te interrompi. Bom, não, aí vamos lá. Beth Carvalho, eu vou citar o Indefectível de Pé no Chão, porque eu estou mergulhadíssimo nesse livro, nesse disco, né? É o disco que lança a sonoridade do Cacique de Ramos, é o disco que lança a sonoridade que existia ali naquela roda, que trazia o banjo com afinação de cavaquinho, que trazia o tantã, né, o repique de mão inventado pelo Birani, e que efetivamente revolucionou o samba ali no fim dos anos 70 e se tornou o que a gente conheceu como samba nas décadas seguintes, lançando toda aquela geração maravilhosa. Então, acho que esse disco é... E esse disco ainda tem Nelson Sargento, ainda tem Cartola, ainda tem Nelson Cavaquinho. Além dessa sonoridade, ainda tem coisas maravilhosas, tem Ney Lopes. É um disco primoroso. Tem Monarco, é primoroso, primoroso. Aliás, Monarco é o único que tem 2 músicas nesse disco. Monarco é incrível, uma grande perda, né, que tivemos recentemente. Da Clara Nunes, eu vou citar O Alvorecer, porque é um disco que marca para o mercado fonográfico a possibilidade de que uma mulher cantora, não só de samba, uma mulher cantora, possa efetivamente vender discos, possa ser uma boa aposta comercial. Essa mudança de patamar acontece com a Clara Nunes nesse disco de 74, que leva o nome dessa, para mim, que é uma das músicas mais lindas da história da música brasileira, Alvorecer. Essa melodia, para mim, é algo de outro mundo. Tem Conto de Areia, que talvez seja o maior sucesso da Clara, e tem aí uma questão pessoal dela, né? Ela grava o Todo Menino é um Rei, e do Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, e é a partir dali que ela conhece o Paulo César Pinheiro. É nesse disco, no lançamento desse disco, que ela conhece o Paulo César Pinheiro, que depois vem a ser o marido dela até a morte dela. Dona Ivone, eu vou citar um disco que foi um DVD, na verdade, e que, para mim, pessoalmente, foi muito emocionante, porque eu estava na gravação, é o primeiro DVD da Dona Ivone, né, que se chama Canto de Rainha, né, que é na música de Arlindo Cruz Sombrinha, que fizeram em homenagem a ela, que inspira o título do meu livro. E aquela noite, Luiz Felipe, no Canecão,
é daquelas noites mágicas que eu não vou esquecer nunca na minha vida, ver Dona Ivone naquela sua cadeira, né, de rainha, sendo reverenciada por 2.000 pessoas e por todos os convidados que passaram naquele palco. Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Bete Carvalho. Assim, foi uma noite emocionante e eu acho que essa emoção se reflete no DVD e no CD, que é incrível, é de 2009. E de Elsa, eu acho que não tem como não falar da Mulher do Fim do Mundo, pelos motivos que a gente já citou aqui, né? Foi uma mudança de patamar na carreira dela e levou ela para um lugar onde a Elsa já devia estar há 50 anos antes, né? Mas que bom que chegou lá. E com um disco que é realmente um disco primoroso, é um disco de muita qualidade. Eu acho até que a Elsa podia eu brinco lá com ela assim, que ela tinha que mesclar mais, tipo, pode gravar essas coisas modernas, mas grava uns 3 sambinhas também, a gente, né, para aquecer o nosso coração. Ela podia dar uma mesclada, mas são discos incríveis, assim, são discos maravilhosos. Os discos que vêm depois, o Planeta Fome, né, Deus a Mulher, também são discos muito bons, mas o Mulher do Fim do Mundo é realmente essa mudança de chave. Esse show da Ivone eu me lembro bem, infelizmente eu não fui, porque no mesmo dia, salvo engano, teve um tributo ao Simonal. E eu me lembro que o Caetano foi até cantar no tributo ao Simonal para Ele estava nos dois. Isso, eu Exatamente. lembro disso, ele estava nos dois. Se eu pudesse voltar no tempo, apesar de gostar do Simonal, eu teria ido. Mas os dois têm DVD, né? Mas eu sou louco por esse DVD da Dona Ivone. E também adoro aquele DVD da Bete Carvalho no Teatro Municipal. Você estava naquele show? Eu não estava nesse show, mas é um DVD histórico, né? É um DVD histórico, ela faz um passeio ali pela história do samba, é muito bem construído. A Beth tinha essa qualidade, né? Essa característica. Ela tinha esse olhar, vamos fazer um DVD que conte a história do samba. Então ela ia lá atrás, ela passava por todos os momentos. Ela tinha uma sensibilidade artística, assim, fora do comum. A coisa de estar no Municipal, né? De saber o que aquele palco representava, né? Esse DVD também é incrível. Eu estava na gravação da Beth no DVD do Canecão, que é o primeiro DVD dela, Madrinha do Samba, que também foi uma gravação que durou, sei lá, 5 horas, foi uma gravação gigante, com inúmeras repetições, mas o resultado é maravilhoso também. E o Parque de Madureira, você estava? Esse eu não estava. Esse é mais recente, é de 2014, se eu não me engano. A Beth já estava... A Beth sofreu muito, né? No final, né? Nos últimos 10 anos de vida dela foram muito sofridos. Eu me lembro que eu entrevistei a Beth quando ela estava lançando esse disco, né? Ela fez a gravação e depois ela foi lançar esse disco. Ela estava muito triste comigo. Nós falamos por telefone na entrevista. A Beth estava muito triste, com muitas dores. Falou várias vezes que não sabia se voltaria a fazer shows. E eu perguntando sobre lançamento, sobre desfile da Mangueira. As respostas dela foram sempre muito pessimistas na época, né? E isso é 2014 e ela só vai morrer em 2019, né? Então, para a gente ver como foram sofridos, né, em termos de saúde, em termos de dores, os últimos anos da Beth, mas ela não deixava de realizar, né? O último disco dela, o último disco de estúdio, que é o Nosso Samba Tá na Rua, se eu não me engano, é de 2011, é um descasso, cara. É um disco da Beth que não deixa nada a dever ao disco dos anos 80, aos discos dos anos 70, do auge dela. É um descasso. Ela tinha um faro para composição, para compositores novos, para arranjo. Ela era uma rata de estúdio. A Beth amava estúdio, né? A Beth estava no estúdio, ela podia passar ali 80 horas que ela estava feliz, assim. E o Nosso Samba Tá na Rua é um descasso. Ela, quando ela sentava para fazer, ela fazia com uma qualidade incomparável. Eu entrevistei a Bete Carvalho exatamente nessa época que você falou, e ela estava com muita dor, fiz pelo telefone, ela estava com muita dor, reclamou bastante, e como ela não me conhecia, foi a primeira e única vez que eu entrevistei, eu senti que ela estava muito impaciente, né? Mas no final até que rolou, ela terminou a entrevista até cantando, sabe? Fiquei até feliz, assim, de ver que ela estava mais animada. E vou te contar uma história, Leonardo, acho que você vai ficar com inveja, né? A gente está falando dos shows que viu, que não viu, né? Eu tenho um tio, na verdade tinha, ele faleceu há uns 4 anos, e a artista número 1 dele era Clara Nunes, né? Louco pela Clara Nunes. Aí ele se mudou, eu acho que foi para um apartamento em Copacabana. Aí no segundo dia tinha uma reunião de condomínio
Aí ele, pô, que saco, reunião de condomínio. Aí ele desce lá para o salão de festas e vê que a Clara Nunes estava lá, né? Eram vizinhos Nossa, e ainda ficaram amigos depois. que maravilha. E você chegou a conhecê-la, não, né? Não, não, não. Pequenininho, não, né? Não. Que Infelizmente, aí não. a inveja ia ser total. Aí sim eu ia morrer de inveja de você. E, Leonardo, chegando ao final, né? Você é um cara muito ligado à escola de samba, vejo assim no seu Instagram, você sempre tira foto nas quadras, tudo, e eu adoro. Eu não sou fã de carnaval, mas eu adoro o desfile de escola de samba desde pequeno. Eu nasci mangueira, por causa do meu pai, né? Meu pai é mangueirense, só que quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava num hotel fazenda em Teresópolis, aí estava passando um desfile no telão, eu parei 10 minutos para ver, aí eu falei, a partir de hoje eu vou torcer para essa escola. Eu estou falando da Imperatriz Leopoldinense por causa do samba de 89, né? O Liberdade, Liberdade, Uhum. abre as asas sobre nós, que é um desfile muito importante, antológico. Eu queria saber, na tua opinião, qual o desfile inesquecível que você viu e o que você não viu? Rapaz, o que eu não vi foi na mesma noite do Liberdade, Liberdade, mas foi um pouco depois, já com o dia raiando, que é o Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, né, do Joãozinho 30, que é assim aquele acontecimento. O Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, é mais que um desfile, né? Eu acho que tem dois desfiles ali. O Ratos e Urubus e o Kizomba, do ano anterior, Kizomba da Vila Isabel, são mais que desfiles, são acontecimentos, porque transbordam o que é a música, o que é o canto, o que é a dança, o que é aquele encontro, né? São manifestos, são encontros de alma, são, né? O Ratos e Urubus pela questão artística dos mendigos e tal, o Kizomba pelo Manifesto Negro, né? No ano do centenário da abolição. Então, assim, são desfiles com muitos significados e que só quem estava ali pôde sentir isso. A gente vê pela televisão, a gente ouve as histórias, mas é o tipo de coisa que só quem estava ali, né, pode né, saber o que foi aquele arrepio. E dos que eu vi, eu vou citar um que está ali. Foi uma noite muito emocionante para mim e tem a ver, inclusive, com o Canto de Rainhas, que foi a homenagem que o Império Serrano fez a Dona Ivone Lara. Eu vi a Dona Ivone Lara sendo homenageada na Marquês de Sapucaí, e não foi no grupo especial, foi no segundo grupo, foi no sábado de carnaval, mas foi um momento tão emocionante. Eu digo que aquele, para mim, foi o melhor desfile daquele ano, de todos os grupos. Para mim, foi melhor do que qualquer desfile do grupo especial, inclusive. Foi tão emocionante, porque ela já era uma senhora de quase 90 anos, né? Com 90 anos dedicados àquela festa, dedicados ao Império Serrano, uma história linda, com uma história, né, sem igual, e vê-la ali foi muito emocionante. Esse desfile é de 2012, o Império Serrano com um samba lindo, escrito pelo Arlindo Cruz, inclusive o Arlindo Cruz é o autor de samba, e foi um momento muito emocionante. Eu chorei muito nesse desfile, chorei muito, foi lindo, foi lindo. E já que a gente está falando de sambas históricos, na sua opinião, quais são os 3 maiores samba enredo da história? Bom, eu vou começar citando um da minha escola, que é a Portela. Você já denunciou que eu sou portelense, né? Então eu vou bater no peito com orgulho e assumir a minha portelice. E vou citar o das Maravilhas do Mar, Fez-se o Esplendor de uma Noite, que é do Davi Correia e do Jorge Macedo. Eu, ano passado, no primeiro semestre, lancei um livro, Três Poetas do Samba Enredo, com o Gustavo Gasparani e a Raquel Valença, em que eu biografei o Davi Correia. Foi um cara importantíssimo para o samba enredo, um cara fundamental, com sucessos, né, que boa parte do grande público não sabe que são dele. Então, é um cara que a gente queria mostrar para o grande público quem é esse cara. Um desses sucessos é o das Maravilhas do Mar, que recentemente foi gravado, inclusive, pela Maria Bethânia, no seu disco que falava sobre o mar. Dentro do Mar Tem Rio. Foi no disco ao vivo, né? Exato. Ela gravou no Mar de Sofia. Já tinha gravado no Mar de Sofia. Isso, ela gravou no Mar de Sofia e grava no Dentro do Mar Tem Rio, no ao vivo também. Para mim, é um dos sambas assim emblemáticos e muito marcante. Eu queria citar um samba do Silas de Oliveira. Eu poderia citar o Aquarela Brasileira, de 64, que é tido como, né, o grande samba da história, mas eu vou citar o de 65, que ele escreve em parceria com Dona Ivone Lara. Olha como Dona Ivone Lara está sempre aí
andando na minha vida, que é os Cinco Bailes da História do Rio, que eu acho um samba assim incrível, maravilhoso, não tem igual. Nossa, eu queria tanto citar um samba do Martinho, mas vou citar agora, para não dizer que a gente só acha que samba enredo bom é samba enredo antigo, eu vou citar o Samba da Mangueira de 2019. O Samba da Mangueira de 2019, que é um samba, eu acho, muito emblemático no sentido de mostrar como a produção atual de samba enredo ainda tem muita qualidade. Se você pega a última década de samba enredo, Luiz, é uma década, em termos de qualidade, de letra e de melodia, riquíssima, que não deixa nada a dever aos sambas do passado. A gente teve uma fase muito ruim ali, anos 90, anos 2000, foi uma fase que o samba enredo deu uma caída absurda. Mas a última década é uma década fortíssima, com maravilhas, assim. Inclusive alguns do Martinho. Martinho compôs pelo menos 3 sambas aí de 2010 para cá. Mas eu queria citar esse de 2019, Manu da Cuíca, Luiz Carlos Máximo e Parceiros, que é o samba História para Ninar Gente Grande, também gravado pela Bethânia, inclusive, né? Agora recentemente, gravado pela Alessi Brandão. É um samba que extrapolou o mundo do carnaval, chegou a outras pessoas, e eu acho isso muito importante para o samba enredo, né? Que ele continue tendo essa reverberação, né? No país como um todo. A primeira vez que eu escutei esse Samba da Mangueira foi exatamente no show de verão, né, da Mangueira, no Vivo Rio. Eu ainda não tinha escutado, e quando eu escutei aquilo, eu falei, esse samba vai entrar para a história. E ainda bem que entrou, foi a minha música mais escutada no Spotify no ano retrasado, foi esse samba. Eu sou louco. E o último carnaval que teve, né, eu me lembro que eu estava escutando os sambas, e aí eu estava torcendo para Viradouro, né? E as pessoas, pô, você está torcendo para Viradouro? Nunca vi isso. Eu falei, cara, o samba da Viradouro tem que ganhar, porque é o samba mais bonito. E acabou ganhando, né? E é o que você falou. Teve uma época que eu comprava os discos de samba enredo, parecia que eu estava escutando a mesma música o tempo todo, e hoje está sensacional. Eu ainda não escutei os desse ano, mas... Então, para você ter uma ideia, cara, você estava citando a Viradouro no próximo carnaval tá vindo com um samba, que é um samba em formato de carta, que é uma beleza, de um lirismo, assim, e é um samba feito só com rimas ricas. Eles estão ousando e eles estão trazendo obras de arte para nós, amantes da música, maravilhosas, coisas que assim poderiam estar tranquilamente fora da avenida, ter uma sobrevida depois do carnaval, porque são de uma qualidade inacreditável, assim. Esse ano, se você for pegar sambas, por exemplo, da Grande Rio, da Mocidade, da Vila Isabel, em homenagem a Martim da Vila, né? Tem o Dudu Nobre lá como um dos autores. Tem coisas maravilhosas. O samba enredo tá numa fase de experimentação que está fazendo muito bem a ele. Vale a pena para todo mundo aí dar uma olhada, porque tem muita coisa boa. Legal. Vou comprar o CD. Ainda compro o CD. Boa. E Leonardo, algo mais a declarar ou está de bom tamanho? Não, te agradecer muitíssimo aí por esse papo delicioso, agradecer muito a você, agradecer aí a turma que te acompanha, dizer que comprem Canto de Rainha, já está aí em todas as lojas, o Três Poetas do Samba Enredo está na área também, estou com esses 2 livros aí recentes, o Canto de Rainhas acabou de ser lançado, e espero que gostem, tomara que gostem, são figuras que fizeram parte assim da história da minha vida, acho que de muitos de vocês também. E tem tantas outras histórias, né? Além delas tem Lessi. Nossa, eu queria tanto ter escrito mais sobre Lessi, porque Lessi é tão rica. Tem Elisé, tem Jovelina, são mulheres maravilhosas, são histórias incríveis, assim, histórias incríveis. Tomara que vocês gostem. Muito legal mesmo, eu adorei. E faz o volume 2, então. Coloca a Clementina. Deu vontade de fazer o ABCDE, GHIJ, porque tem muita coisa boa, cara. Mas tem tanta gente aí também. Aliás, essas mulheres eu até cito no final, né? E tem toda a bibliografia lá. Tem muitos livros bons, né? Sobre várias dessas cantoras, né? Várias delas com suas biografias, né? Exclusivas e tal. Até com essa aqui na mesa, ó. Aí, ó, a Clementina está ali também. Tem vários, tem livros sobre a Dona Ivone, por exemplo, o Lucas Nobre fez um livro maravilhoso, tem livros sobre Elza, tem livros sobre Clara, que a gente já citou. Então, assim, tem uns livros sobre Elisete que o Cabral escreveu, tem maravilhas, né?
que contam as histórias dessas mulheres, assim, que são artistas. Aliás, acabou de estrear no Globoplay a série sobre a Nara, que eu estou doido para ver. Também. E é muito importante que a gente crie memória sobre essas artistas, porque, como a gente estava falando, elas são espelho para as gerações novas, né? Então, a gente precisa falar sobre elas, precisa dar jogar essa luz sobre essas histórias que inspiram tanta gente e inspiram tanta nova geração. Então, obrigado, Leonardo, foi muito bom o papo. Naquele livro Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né, tem um momento que fala que quando a gente lê um livro muito bom, a gente tem vontade de conversar com o autor. Então, conversei contigo porque eu gostei muito. Bom. O seu livro me acompanhou muito no período de Natal, de fim de ano. Então, obrigado. Obrigado a quem nos assistiu. Deixa aqui no comentário seus comentários sobre essas cantoras, os seus discos prediletos dela. E qualquer dia a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.